Para você que vai fazer a prova do Colune neste ano de 2025, você não pode deixar de lado um gênero muito importante, lenda urbana. Por quê? Porque quando caiu lenda urbana no Colune, já há vários anos, havia lá uma personagem muito interessante, que era o Homem da Máscara de Ferro. Um cara horrendo e que sugeria, de fato, a possibilidade de se fazer uma lenda com aquela personagem. E, novamente, neste ano, na obra Com Certeza Tem um Amor, de Marina Colasanti, nós encontramos ali uma personagem bem emblemática, bem interessante para se fazer uma lenda. Então, eu propus esse tema aos meus alunos. Um deles se destacou bastante, outros tiveram alguma dificuldade pelo fato de não conhecerem muito bem o gênero, e agora nós vamos tirar a dúvida de todos eles, inclusive a sua. Preste atenção, olha o que foi proposto. Após a leitura do conto A Morte, o Rei, de Marina Colasanti, e levando em conta o seu enredo, redige uma lenda urbana utilizando como protagonista da sua história o rei, que, montado em seu cavalo com cascos de fogo, assumirá o papel de auxiliar a morte no trabalho de ceifar a vida dos seres humanos. Olha que interessante. Então, ali nós temos uma figura importante, o rei. Ele não queria morrer. Ele negociou longamente com a morte, oferecendo para ela oportunidades de ceifar a vida de muitas pessoas, até que ela chegou num ponto, depois de muitos anos, e disse: olha, não tem jeito mais, vamos embora, você tem que ir para o meu reino. E ele tenta fugir da morte. Na calada da noite, a morte, tranquila, descansando também, e ele foge, pega um cavalo, mas o local onde estavam os cavalos ficou muito escuro, porque a vela com que ele iluminava o local se apagou. Ele pega um cavalo, quando ele vai perceber, era o próprio cavalo da morte. E ele foi então para o reino da morte, ele morreu. Então o que eu pedi? Eu pedi para você colocar essa personagem como o protagonista da lenda. Beleza? Olha o que o rapaz fez. Então aqui foi pedido, seu texto deverá ter um título, então quando o Colune pede é importante que você coloque, pode perder ponto, 1 ou 2 pontos, a gente não sabe quanto. Então seu texto deve ter um título, ser redigido em prosa, ou seja, não fazer poesia. Deve ser escrito em variante padrão da língua portuguesa, entre 25 e 30 linhas. Isso também varia. O Colune, de vez em quando, dependendo do gênero, pede com mais, com menos linhas. Lenda do rei e seu cavalo com cascos de fogo. Preste atenção. Conta-se que, em uma antiga cidade, onde já vigorou um rei, montado em seu cavalo com cascos de fogo, auxilia a morte no trabalho de ceifar a vida dos seres humanos. Então ele já trouxe a ideia central da lenda para o texto dele. Cuidado, porque muita gente estava explicando como a lenda surgiu e não fazendo uma lenda. Isso é diferente, prestem atenção, tá bom? O rei governou durante anos um império que existia ali. Porém, certo dia, ao tentar fugir da morte, buscou por um cavalo na cavalariça do reino, o qual se encontrava imerso na escuridão. Infelizmente, percebeu tarde demais que o cavalo escolhido era o da morte. Interessante, né? O qual já galopava com seus cascos incandescentes rumo ao destino inevitável para todo ser humano. Então, ele contextualizou muito bem isso aqui. O rei estava fugindo da morte, então ele foi para a cavalariça, sem luz naquele momento,
Então ele escolheu o cavalo errado e acabou morrendo, ou seja, na indicação de que ninguém escapa da morte. Muito bem. Como consequência dele ter morrido, o monarca não aceitou seu destino e, mais uma vez, negociou com a morte a oportunidade de continuar no mundo dos homens, mas com a missão de ajudá-la a levá-los para o outro lado da vida. Com isso, nas madrugadas de lua cheia, lembram-se de que quando ele saiu com o cavalo, a lua mordeu, entre aspas, o pescoço do animal, ou seja, era um dia de lua cheia, forte. Com isso, nas madrugadas de lua cheia, a morte e ele, montados em seus cavalos, aparecem nas ruas desertas para matar pessoas que se encontram ali. Muitos moradores da região afirmam já terem encontrado, nas manhãs seguintes às noites de lua cheia, corpos sem vida espalhados pelos becos desertos. Gente, ele foi muito, mas muito feliz na apresentação dessa lenda até agora. Por quê? Porque a lenda é isso. A lenda é dizem, contam, fala-se. Pessoas que afirmam que já aconteceu, que viram. É assim a lenda. Outros dizem já ter visto Outros dizem já ter visto em algumas ruas. Desculpem. Outros dizem já ter visto algumas ruas com rastros queimados, revelando a passagem do cavalo com cascos incandescentes por ali. Interessante isso também, porque ele traz do contexto da obra. O cavalo com os cascos incandescentes. Então as pessoas afirmam já ter visto isso por lá, essas pegadas. Por causa desses acontecimentos, muitos habitantes vão embora da cidade, com medo de encontrarem o rei com sua amiga morte, prontos para ceifar suas vidas. Por outro lado, diversos turistas se hospedam no município e saem, nas madrugadas de lua cheia, com suas câmeras, ansiosos para capturarem registros do famoso rei e seu cavalo. Então, a lenda se espalhou tanto que tem gente que vai lá achando que isso é verdade. Mesmo sendo uma história de séculos atrás, ela ainda comove muitas pessoas, seja causando temor, seja despertando curiosidade. Porém, independente do motivo, antigos moradores não se arriscam a sair de casa nas noites de lua cheia, mesmo diante de alguma urgência. Guilherme Tadeu Vieira Mendes. Esse menino está aqui desde o início do ano, progredindo cada vez mais, muito responsável com as suas tarefas, sempre chama a responsabilidade para si, então nós vamos aguardar o resultado dele e de vocês também. Então está aí uma indicação de como fazer uma lenda urbana. Galera, forte abraço.